Oi, gente, tudo bom? Êxodo capítulo 26. Nesse capítulo, nós vamos falar a respeito das cortinas, das tábuas e do véu. Bora lá? E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul e púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade de outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas fará na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra com tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejar os lados dos tabernáculos de um e de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de pelos de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de pelos de texugo em cima. O texto está falando a respeito do tabernáculo. Lembre que no capítulo 25, no verso 8, o texto vai dizer que ali, esse tabernáculo seria o lugar de habitação do Senhor. Então, ele está fazendo exigências, e ele começa aqui na exigência a falar a respeito da cortina. Cada cor, ela representa a beleza da santidade do Senhor. É bom que você faça caso você vá pregar neste capítulo. Se você não for pregar, não tem problema, mas também é bom que você estude para que você tenha um pouco mais de informação, certo? Versos 15. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim. Essa madeira aqui, ó, de cetim, que nessa minha tradução fala, na maioria vai estar escrito madeira de acácia. Aí diz o texto, que estarão levantados. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados. A largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de 2 tábuas para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas ao lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos dos tabernáculos de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas aos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras cobrirá de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. As tábuas, elas vão significar a firmeza, o fundamento desta obra. Verso 31. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Com querubins de obra-prima se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa,
ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul, e púrpura e carmesim e o fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus cochetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Veja que esse capítulo 26, você que está estudando, quer se aprofundar, quer pregar outras coisas, outras passagens, aqui há 4 divisões para você. A primeira você vai ver tabernáculo, o lugar da manifestação do Senhor, ou é o lugar da habitação de Deus. A segunda, que é o véu, que fala da beleza. A terceira vai ser as tábuas, que fala da firmeza e do fundamento dessa obra. E a quarta vai ser o véu, que fala da separação, da divisão, que possa ser entre Deus e o homem, o pecado e a santidade, e assim por diante. Você consegue, vai além, estude, se aprofunde, que você vai conseguir. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.